Fala, meu amigo concurseiro que está estudando para os concursos das carreiras policiais, concurso de Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para o DEPEN, para várias polícias militares aí dos estados. Hoje a gente vai dar continuidade à aula de tortura. A aula passada foi a parte teórica e dentro aqui do nosso projeto a gente sempre faz assim, faz a parte teórica e depois vai cair matando nas questões, beleza? Eu me chamo o professor Jonathan. Já passei em vários concursos de polícia, polícia civil, polícia militar, agora polícia rodoviária federal, e a gente vai resolver aqui 12 questões da lei 9455, a lei de tortura. Tranquilidade, eu vou pedir uma coisa para você, baixa o link que está aqui embaixo, que você vai lá para a nuvem, vai baixar o PDFzinho, tenta resolver sozinho e depois volta aqui para o nosso vídeo para você conferir o gabarito. Lembrando que preste atenção no vídeo todo, porque aqui vai ter várias informações importantes para você, meu amigo, que está estudando. Eu sei que você não vai desistir do seu concurso, deu uma esfriada agora em todo o Brasil, mas os concursos estaduais e concurso de Polícia Federal e Rodoviária Federal, DEPEN, vai sair, cara. Não pare de estudar. Só não passa quem para. Se você não parar, você vai passar. Tranquilidade, vamos começar a nossa bateria de questões. Então a gente tem 12 questõezinhas. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, pô. Compartilhe os vídeos com seus amigos. É a troca aí que eu peço para vocês, para todo mundo ficar sabendo desse nosso projeto e ser beneficiado também aqui com nossas aulas. Vamos lá. Questão número 1, Polícia Civil do Espírito Santo, concurso agora de 2019. Vamos lá, primeira questão. A pena prevista para o crime de tortura consistente em submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo é de reclusão de 2 a 5 anos. Olha só, na aula passada eu falei que as bancas, a maioria delas gosta de trazer pena do crime de tortura, as penas. E eu mostrei para você que a gente tem que saber 4 penas, beleza? É a pena que vem trazer lá no caput do artigo 1º da lei de tortura, que é o que a questão está ali pedindo. Tranquilidade? A tortura qualificada, quando da tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, quando da tortura resulta morte, e a tortura omissão, também chamada tortura imprópria. Então olha o que a banca inventou pra gente. Ela pergunta qual a pena do crime de tortura, que é a pena aqui da tortura castigo, uma daquelas modalidades da tortura. Então essa questão ela tá errada. Por quê, professor? Porque vocês aprenderam com o professor o seguinte, ó. Se eu tenho a tortura, que é o que a gente chama de tortura própria, eu vou ter uma reclusão de 2 a 8 anos. Beleza? Então eu vou ter uma reclusão aqui de 2 a 8 anos. Professor, eu tenho que decorar a pena? Quando eu falar aqui nas videoaulas que você vai ter que decorar a pena desse crime, decore. Decore, porque cai. Quando eu falar que não é para você aprender pena de crime, isso aqui é muito chato. Você gasta muita energia para muitas vezes esquecer. Porém, o crime de tortura eles gostam de cobrar. Então a reclusão, a regra é que é reclusão de 2 a 8 anos. Se da tortura gera lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a gente vai ter uma reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, 8 a 16. Lembrando que a tortura omissiva, que a gente chama de tortura imprópria, aquele caso que não é equiparado a hediondo, eu vou ter não reclusão, eu vou ter detenção de 1 a 4 anos. Então eu já estou respondendo várias questões aqui da nossa listinha de hoje. Então a questão número 1, professor, ela está errada. Questão 1 está errada, beleza? Olha só, questão número 1, ela está errada. Vamos para a segunda questão aqui da nossa lista. Questão aplicada para agente penitenciário de Pernambuco em 2018. Assinale a alternativa correta. No crime de tortura, a pena aumenta de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido contra a pessoa maior de 50 anos? Não. Na aula passada eu falei que o caso de aumento de pena, quando envolve idade, é 60 anos. Beleza? 60 anos. Então ela está errada. B, mediante rapto. Errado também. Hoje nem existe mais o crime de rapto. O crime de rapto ele foi suprimido e está integrando outro tipo penal. Isso aí lá no direito penal a gente chama de continuidade típica normativa ou continuidade típica delitiva. Anote isso aí no seu caderninho. Alternativa C.
por agente público. Alternativa correta. Tranquilo? Então, a questão número 2, alternativa correta é letra C, por agente público. Então, acho que não precisa eu colocar aqui no quadro os casos de aumento de pena. Então, a pena ela será aumentada de 1/6, a pena vai ser aumentada de 1/6 a 1/3. Quando, professor? Naqueles três casos. Quais são os casos? Isso, fala o segundo, muito bom, rapaz, vocês estão afiados. E o terceiro? Muito bom. Então, o aumento de pena no crime de tortura vai aumentar de 1/6 a 1/3 quando, professor? Quando o crime for cometido por agente público. Professor, quem que é o agente público? Você que vai ser policial civil. Aumenta de 1/6 a 1/3 se for cometido por agente público, que é o nosso gabarito. Quando for cometido contra criança, adolescente, vou abreviar aqui, porque não vai dar para colocar tudo não. Então vai ter criança, adolescente, portador de deficiência, seja ela física ou mental. Eu vou ter também maior de 60 anos, beleza? E por último, eu vou ter a gestante. Então preste atenção, eu falei na aula passada que as bancas elas gostam de brincar com isso aqui, com a idade. Você está vendo aí na prática. O professor, preste atenção na fala do professor. Preste atenção. Então não vou ficar perdendo muito tempo não. Cada frase que eu estou te dizendo aqui é uma questão de prova. Então confie em mim. Beleza? Então preste atenção na aula e vai resolver as questões. Aí tu vai ver que o que a gente está falando aqui é o que é cobrado. Então vem para cá, não pisca. Tá com sono? Vai fazer tua flexãozinha. Paga teu polichinelo, faz o teu canguru lá igual a gente fazia no exército. Agente público, criança, adolescente, pessoa com deficiência, maior de 60 anos e gestante. Professor, e por último, eu tenho aqui, quando o crime é praticado mediante sequestro. Então, esses são os 3 casos que a pena vai ser aumentada de 1/6 a 1/3. Show? Vamos para a questão de número 3. Então, a questão 2, ela tá com a alternativa correta, letra C. Vamos para a questão número 3. A 3 é bem legal. A 3 eu vou pedir para vocês anotarem algumas coisas. Olha só. Questão delegado da Polícia Civil do Sergipe. Professor, você disse que o foco aqui é agente e escrivão, mas eu vou trazer algumas questões de delegado também, de promotor, de juiz, que cabe para agente e escrivão. É uma questão mais simples. Vamos lá, Questão número 3. Um cidadão penalmente imputável com emprego de extrema violência submeteu pessoa homossexual a intenso sofrimento físico e mental, motivado unicamente por discriminação à orientação sexual da vítima, assertiva. Nessa situação, é incabível o enquadramento da conduta do autor no crime de tortura, em razão da discriminação que motivou a violência. Na época da questão, ela estava errada. Porém, a gente aprendeu aqui na aula passada que existe a modalidade do crime de tortura chamada tortura racismo ou tortura discriminação. Lembra? Quando você constrange alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental em razão da raça e da religião. E aprendemos que teve um julgado agora muito recente do STF que a orientação sexual, ela tipifica agora, ela entra lá no crime de racismo, que é uma legislação extravagante que a gente vai trabalhar aqui também. Então ela entra lá no racismo. Tranquilo? Então hoje a questão está desatualizada. O gabarito dela hoje seria, nessa situação é incabível o enquadramento, questão errada. Hoje cabe o enquadramento da tortura quando ela é motivada pela orientação sexual. Então a questão ela está errada, a questão número 3. Cuidado com esse novo entendimento dos tribunais superiores. Vamos para a questão de número 4. Então questão 3. Questão número 3, ela está errada. A questão está desatualizada o gabarito dela. Quando você for pesquisar, vai ver um gabarito diverso. Vamos para a próxima questão, questão número 4. Delegado da Polícia Civil de Goiás. Também questão que cabe para agente e escrivão de polícia. Na hipótese de um servidor público ser condenado pelo crime de tortura qualificada pelo resultado morte, há uma pena
de 12 anos de reclusão, referida condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu dobro, para seu exercício por 24 anos. Questãozinha tá correta. Professor, onde que eu encontro essa previsão? Lá no parágrafo quinto. No parágrafo quinto você vai aprender o seguinte, ó. A condenação pelo crime de tortura, ela vai acarretar a perda do cargo, emprego ou função e a sua interdição. Interdição de quê? Para você exercer um novo cargo público pelo dobro, preste atenção, ó, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Isso aqui é campeão de prova. Parágrafo 5º, pode anotar no seu caderno. Parágrafo 5º, dobro do prazo da pena aplicada. Então a questão foi aplicada agora recente, em 2018. Ele fala o seguinte, ó, que o agente público pegou 12 anos, foi condenado a 12 anos de reclusão. Se ele ficou com 12 anos de reclusão, o dobro vai ser 24. 24 anos ele vai ficar interditado para exercer um novo cargo público. Questão número 4, questão correta. Vamos avançar. Show de bola. O que é que estão achando? Meu amigo, se inscreve no canal. Assiste a aula, se inscreve no canal, dá o teu like aí, curte e compartilha para os teus amigos. Próxima aula, abuso de autoridade. Vou falar aqui só o que cai para você. Tá acreditando em mim? Se tu acreditar em mim, deixa teu comentário aí. Então, olha só, a gente vai revolucionar aqui esse negócio nesse YouTube. A gente vai revolucionar. Eu vou dar para você só o que cai. É só o que cai. Se você for fazer prova de agente, escrivão de Polícia Civil, Polícia Militar, PRF, Polícia Federal, eu vou trazer aqui as aulas completas para você aqui no YouTube. Preste atenção, vamos lá. Questão de número 5, Polícia Civil do Piauí. Essa questão eu fiz lá no dia do concurso, lá no Piauí, em Teresina. Fui lá fazer essa prova, graças a Deus fui aprovado nesse concurso. Acerca do crime de tortura, marque a alternativa correta. Então vou analisar um a um aqui para você. Então ele quer a alternativa correta. Olha só o que foi que a banca trouxe para gente. Constitui-se crime de tortura somente quando causar dano psíquico a outrem. Não, porque eu posso ter o dano psíquico ou físico. Então preste atenção, crime de tortura, caput do artigo 1º. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então pode ser tanto da ordem física ou mental. Então a A ela está errada. Caso o crime de tortura seja cometido por agente público, aumenta-se a pena de 1/6 à metade. Olha só o que a banca faz com a gente. Eu lembro que nessa questão eu parei, respirei, contei de 1 até 10, falei, meu Deus do céu, não acredito que a banca perguntou isso. Mas o John, professor John, foi o que ele fez. Aqui eu tô maceteado, lembra? Não é de 1/3 à metade. O aumento de pena é de 1/6 a 1/3. Eu acho isso aqui uma sacanagem, a banca perguntar isso, mas ela cobrou pra gente e essa alternativa B, ela também está errada, por conta do quanto aqui do aumento de pena. C. Nas situações previstas em lei, no crime de tortura, o juiz poderá arbitrar fiança. Errado, o crime de tortura ele é inafiançável. Crime hediondo, os crimes hediondos, todos os equiparados, são inafiançáveis. Professor, quem são os crimes equiparados hediondos? É o nosso TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Lembre também que o crime de racismo, ele também é inafiançável. E o crime de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem democrática também são inafiançáveis. São esses. Não tem nenhum outro crime no Brasil que seja inafiançável. São os hediondos, o TTT, racismo e ação de grupos armados. Anote no seu caderno, a C também ela está errada. Vamos para D. Constitui-se crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça em ter sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Questão correta, letra D. Aqui é aquela hipótese da tortura castigo. Lembre-se que essa modalidade, o crime de tortura, é um crime próprio. É uma hipótese na qual o crime de tortura vai ser considerado um crime próprio, porque a regra é que o crime de tortura é um crime comum. Professor, o que é um crime comum? É um crime que qualquer pessoa pode cometer. Se for imputável, lógico, né? Se ele for maior de 18 anos ou for mentalmente são, não é aquele cara doido que sai correndo pelado no meio da rua quando é aprovado no concurso. Esse cara é doido. Vamos para essa só pra gente bater todas aqui, ó. Em qualquer situação,
o condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Questão alternativa tá errada, porque você coloca assim, ó, não é mais obrigatório iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Essa é uma hipótese que vem prevista, que vem expressa na letra seca da lei. Mas o entendimento do STF e do STJ também é que nos crimes hediondos e nos equiparados não há mais obrigatoriedade de o condenado iniciar a pena no regime fechado. Ele pode iniciar no semiaberto. Beleza? Vamos para a questão de número 6. 6 também caiu na Polícia Civil do Piauí. Olha só, ela foi adaptada. Eu tirei aqui, fiz uma adaptaçãozinha, só tirei a alternativa e joguei aqui para ser certo e errado, para a gente copiar o CESP. Olha só. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o objetivo de obter alguma informação, declaração ou confissão. Questão correta. Aí você coloca do lado. Tortura, prova, ou tortura, declaração, tortura, informação. A doutrina, ela batiza esse tipo de tortura no artigo 1º, logo no primeiro inciso, no inciso 1 do artigo 1º, ele vai trazer essa hipótese da tortura prova. Então a questão número 5, ela é a alternativa D, não é isso? Alternativa D. Professor, e a 6? A 6, ela está correta. Correta. Vamos para a questão de número 7. Entenderam? Quem não entendeu, coloca o comentário aí. Se tiver alguma dúvida, joga no comentário aqui mesmo no YouTube, que eu vou tentar esclarecer para você. Espero que as aulas estejam bem claras aqui para vocês. Vamos para a questão de número 7. Agente Penitenciário do Pará, concurso de 2018. Olha só o que a Agente Penitenciário do Pará aprontou para a gente e o professor está alertando o tempo todo. Tem gente que não tem esse bizu, não tem esse macete. E você, meu aluno, tem que ter. Tem que ter. Então, vou ser bem sincero aqui para você. Vai ter legislação extravagante que eu vou bater em 15 minutos. Você vai ver. Quando chegar, eu vou falar, ó. Gente, essa lei aqui, as bancas só cobram isso. Leis grandes, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. São leis enormes, mas o professor John, ele já sabe que a banca vai cobrar. Eu quero que você acredite em mim. Vamos lá, ó. Questão número 7. De acordo com a Lei 9455, se do crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de... Olha só, o professor falou aqui e ele vai colocar no quadro de novo. Ó, se eu tiver, anote isso aqui, ó. Se eu tiver a tortura, olha só, eu vou ter assim, ó. Eu vou ter quatro penas possíveis no crime de tortura. Olha só, eu vou ter uma reclusão de 2 a 8 anos. Isso aqui é importante. Olha o que a banca cobrou. Se a banca cobrou, a gente tem que ir bater na cabeça dela para a gente não perder a questão. Eu vou ter a reclusão de 2 a 8 anos. Vou explicar aqui. Tem uma reclusão de 2 a 8 anos. Eu vou ter uma reclusão ainda aqui, ó, de 4 a 10 anos. 4 a 10 anos. Eu vou ter uma reclusão de 8 a 16 anos. Tu vai passar no teu concurso, pô. Eu tenho certeza disso. Deus é contigo, tá vendo toda a tua dificuldade aí para tu estudar. E tu vai passar. Vai orgulhar teu pai, tua mãe, teu filho. Vai dar tudo certo. Olha só, e por último, eu não tenho reclusão. O professor aqui tá meio adiantado hoje. Eu não tenho reclusão. Aqui, gente, eu vou colocar até de preto. Ó. Eu vou ter pena de detenção. Pena de detenção. De quanto, professor? De 1 a 4 anos. Quero que você guarde essas informações aqui, ó. De 1 a 4 anos. Então, eu tenho 4 hipóteses de pena. Preste atenção no que o professor vai lhe dizer. Se eu tiver a modalidade da tortura própria, sem aumento de pena, sem nada, sem nenhuma qualificadora, eu vou ter a reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Que é aquela hipótese da tortura castigo, da tortura prova, da tortura crime, da tortura racial. É essa hipótese aqui, ó, reclusão de 2 a 8. Se da
Tortura, gerar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Se for leve, não entra aqui, tem que ser grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10. Se resultar morte, 8 a 16. Professor, e essa última? Aqui, gente, é a hipótese, da tortura omissiva. Omissão. Que aqui é considerado um crime omissivo próprio ou omissivo puro, lá dentro do direito penal. Olha só, detenção de 1 a 4 anos, tortura à omissão. Tranquilidade, então detenção de 1 a 4 anos. Guarde essa informação. Outra coisa que eu tenho para te dizer aqui, que o professor John tem para te dizer. A tortura à omissão, tortura omissiva, né, ou também chamada de tortura imprópria, ela não é equiparada a hediondo. Não é equiparada a hediondo. Professor, dá outra informação, aprofunda mais. Aprofunda. Eu já tô top aqui na tua aula, já tô top, tô assimilando tudo. Aprofunda mais. Se na tua prova pedir essa informação, tu coloca correto. Olha só, na modalidade, a banca vai falar assim, ó. De acordo com a Lei 9455 de 1997, a lei que define o crime de tortura, é correto afirmar que a tortura à omissão, tortura imprópria, é cabível a suspensão condicional do processo. Questão difícil. Tu vai marcar o quê? Correto. Por quê? A suspensão, o professor quer que a suspensão condicional do processo é um benefício ao réu. É quando a pena mínima na suspensão condicional do processo, ela vai ser inferior ou igual a 1 ano. Detenção de 1 a 4 anos, aqui cabe, então, suspensão condicional do processo. Eu vou ensinar para você, nas próximas aulas, o que é suspensão condicional do processo, o que é suspensão condicional da pena, o que é juizados especiais criminais. Você vai saber o que é um crime de menor potencial ofensivo, que está previsto lá na Lei 9.099 de 95. Então, são informações importantes para o teu concurso. Pega isso aqui que eu acabei de falar e anota e arrocha e faz as questões. Vamos agora para a questão número 8. Então, a questão número 7, a alternativa correta, letra A, né? Letra A está previsto lá no parágrafo 3º da nossa lei. Vamos para cá, questão de número 8. E aí, estão gostando? Tá fácil? Difícil? Vão acertar tudo. Vão passar. Quem está dizendo aqui é o professor. E se o professor está dizendo é porque vai passar. Você vai passar. Nem que eu vá lá falar com o seu fiscal, pelo amor de Deus, deixe meu aluno passar logo nesse concurso. Tá precisando e vai dar certo. Vai ser polícia, pô. Vai ser policial, vai botar o distintivo, óculos escuro, vai deixar a barba grande, colocar aquela roupa preta, fazer um monte de operação e tu vai vibrar pra caramba. Vamos lá, questão de número 8. A lei de tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente em local sob jurisdição brasileira. A questão correta, previsão aqui do artigo 2º da Lei de Tortura. Prova na PC do Acre, Polícia Civil do Acre, artigo 2º, não tem o que a gente inventar na questão número 8, é letra de lei. Questão 8, questão correta. Vamos para a 9. Questão de número 9. O crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. Questão errada. Olha o que a banca inventou. Ela tirou o insuscetível e botou suscetível. Se é suscetível é porque cabe. E na tortura a gente sabe que é insuscetível de graça e anistia e indulto também. Então, questão de número 9 tá errada. Tá errada. Lembre-se, o crime de tortura não é imprescritível. Imprescritível só tem dois. Que é o crime de racismo e ação de grupos armados. Só esses dois. Os outros, nenhum outro vai ser crime imprescritível. A não ser uma atualização agora jurisprudencial do STF, que eu já falei, né? Que é a injúria racial. Já cheguei a comentar aqui com vocês também. Vamos para a questão de número 10. MP do Goiás. Olha só, questão promotor. Bem fácil também, ó. Movido por instinto de vingança e sadismo, Joseph K., funcionário de um banco, constrangeu com emprego de violência o juiz que outrora havia decretado sua injusta prisão e causou-lhe intenso sofrimento físico. A conduta de Joseph K. não constitui crime de tortura. Questão correta. Por quê, professor? Questãozinha correta. Sublinha onde está no início aí, que é o liame subjetivo. A motivação do crime qual que é? Instinto de vingança
e sadismo. Na aula passada eu falei que a vingança, que o sadismo, que é aquele 50 tons de cinza, não tipifica o crime de tortura. Vingança não tipifica, sadismo não tipifica, opção política não tipifica, classe social também não entra no crime de tortura, porque aqui a gente vai ter 99% das vezes tem que ter o dolo específico, a finalidade especial de agir. Então a questão de número 10, ela está correta, não tipifica o crime de tortura. Questãozinha bem fácil, né? Vamos para a 11ª, a 10 é bem legal. A 11, né? Questão número 11, também para promotor do Goiás, é uma questão boa. Falei na aula passada, quem assistiu a aula teórica não deixa de assistir, tá muito legal. E a questão número 11, ela também, na época, ela tinha um gabarito diverso, porque ela estava desatualizada e eu vou trazer a atualização para você. Olha só, compete à Justiça Castrense o processo e o julgamento do crime de tortura praticado por policial militar em serviço. Olha só, o professor quer que a Justiça Castrense, sublinhe e coloca assim, ó, Justiça Militar. É a Justiça Militar. A Justiça Castrense é Justiça Militar. Então o que acontece? Antes, quando o policial militar ou militar das Forças Armadas em serviço cometia um crime de tortura ou qualquer outra legislação extravagante, como por exemplo abuso de autoridade, era julgado pela Justiça Comum. E hoje esses processos eles são de competência da Justiça Militar. Então anote, se o policial militar ou militar das Forças Armadas, por que eu estou fazendo dando ênfase, falando assim, policial militar ou militar das Forças Armadas, porque eu vi muita confusão de aluno dizendo que não se estendia essa situação ao policial militar, era só o militar das Forças Armadas, é outra coisa. Cabe tanto para o militar da Polícia Militar quanto o militar das Forças Armadas. Senão, se ele cometeu o crime de tortura, cometeu o crime de abuso de autoridade em serviço, tem que ser em serviço, ele vai ser julgado pela Justiça Militar, beleza? Então, questão número 11, questão está correta. Questão correta. Vamos para a questão número 12, nossa última questão. O delegado que se omite em relação à conduta de agente que lhe é subordinado, não impedindo que este torture preso que esteja sob sua guarda, incorre em pena mais branda do que é aplicável ao torturador. Professor, não entendi essa questão. O que seria mais branda? Mais branda seria a pena mais leve. Percebe? O torturador, que ele está torturando, o agente de polícia, isso nunca aconteceu no Brasil. O agente de polícia, o investigador, está torturando o cara que está sob sua custódia. A pena dele, em regra, vai ser quanto? 2 a 8. E do delegado que se omite nada faz para evitar o resultado, que é a tortura omissiva. É detenção de 1 a 4, ou seja, a tortura omissão ela tem uma pena mais branda, mais leve do que a tortura própria aqui do artigo 1º. Show de bola? Questão número 12, então ela está correta. Pessoal, então bem tranquilo nossas questões hoje. Tortura, fica ligado aí no canal, se inscreve, ativa o sininho que eu vou ficar postando vários vídeos dessa semana agora para a gente poder massificar a nossa parte da nossa legislação extravagante. Lembrando que próximos vídeos eu vou trazer algumas dicas para vocês. Fiquem com Deus, muita força na preparação. Esqueça mídia, esqueça Instagram, esqueça notícia de WhatsApp. Continue estudando firme. Você vai passar no seu concurso, vai mudar de vida, vai comprar seu carro, vai comprar sua casa, vai colocar seu filho numa escola maneira para ele ter mais condições de chegar mais alto do que você que está ralando agora. Tranquilo? Fique com Deus, até a próxima.